O major pisoteou a caixa de marmita que a velha senhora havia preparado para seu neto, chamando-a de lixo. Mas a história não parou por aí. O filho da senhora que ele insultou era um general de 4 estrelas do exército brasileiro. O general desceu de helicóptero e abalou toda a unidade. Na ilha de Fernando de Noronha, uma joia do litoral de Pernambuco, vivia uma velha senhora chamada Maria da Silva. As ondas do mar haviam esculpido as rochas e os ventos fortes haviam curvado as palmeiras. Nessa terra resiliente, ela viveu toda a sua vida. Seus dedos eram secos e enrugados, marcas de uma vida inteira de pesca e cultivo. Essas mãos remendavam redes, cultivavam canteiros de vegetais e acendiam incensos, rezando por seus filhos distantes. Seu mundo era pequeno, mas o único sol nesse mundo era seu neto, Pedro Lucas. Quando sua filha e genro faleceram repentinamente em um acidente de trânsito, ela pegou Pedro, ainda um bebê, e chorou amargamente. Se não fosse por este menino, talvez eu já tivesse ido com os pais dele. Ela engoliu as lágrimas para preparar o leite de Pedro e esticou as costas curvadas para trocar as fraldas do neto. Na primeira vez que Pedro a chamou de vovó, ela correu pela vizinhança, esquecendo-se de tudo. Assim, Pedro se tornou a própria vida dela. A única razão para continuar vivendo esta vida difícil. No dia em que seu neto, tão precioso quanto ouro e jade, recebeu sua convocação para o serviço militar, ela tentou conter as lágrimas, acariciou a cabeça de Pedro e o aconselhou. Meu neto, lá fora, lembre-se de comer bem e não ficar doente. Meu filho, no caminho para a estação de ônibus, ela acenou repetidamente até que o ônibus que levava Pedro desapareceu de vista. Então ela desabou e chorou por um longo tempo. Onde Pedro foi designado era uma divisão de infantaria estacionada na floresta amazônica, na fronteira do Brasil com a Venezuela, uma região conhecida por seu clima hostil e frio. Havia um ditado popular que dizia: quem vai para a Amazônia come jaraqui e esquece o caminho de volta para casa, o que demonstrava o quão difícil era o inverno na Amazônia. A velha senhora abriu o mapa antigo do Brasil e com o dedo percorreu incontáveis vezes a longa distância de Fernando de Noronha até a Amazônia. Ela passava noites em claro, preocupada se seu neto suportaria o frio, se ele pularia alguma refeição. Algum tempo depois, uma carta de Pedro, em um envelope militar, chegou. A caligrafia era irregular, mas para ela era mais preciosa do que qualquer obra literária do mundo. Minha querida vovó. Aqui na Amazônia faz muito frio. As patrulhas de fronteira nas encostas perigosas são difíceis, mas os comandantes e meus companheiros de equipe cuidam muito bem de mim, então consigo aguentar. Mas todas as noites sinto muita falta da senhora. Especialmente sinto muita falta da sua carne seca com abóbora, que a senhora costumava cozinhar na panela de barro, e do seu bolo de mandioca com coco. Se eu pudesse comer um pedaço, acho que conseguiria aguentar o resto da minha vida militar. Vovó, por favor, cuide-se, seu neto, Pedro. Carne seca com abóbora e bolo de mandioca com coco. Essas 2 frases apertaram o coração da velha senhora. Isso mesmo, preciso ir cozinhar para o meu neto. O que e quem poderia impedi-la? Assim que o dia da visita foi marcado, o tempo dela passou apenas preparando a refeição para Pedro. Ao amanhecer, ela pegou o primeiro barco para o continente. Assim que chegou ao porto de Recife, ela correu para o mercado. Ah, meu neto é um soldado que está protegendo a fronteira no norte. Quero comprar comida para ele. Por favor, escolha o melhor pedaço de carne para mim. Diante de seu pedido urgente, o açougueiro não apenas lhe vendeu a melhor parte, mas também lhe deu um pequeno desconto. De volta à ilha, ela acendeu o fogão a lenha e colocou a familiar panela de barro. Com cuidado, ela temperou a carne com sal, pimenta e cheiro verde. A carne de sol foi cozida em fogo brando a noite toda, macia e perfumada, enchendo o canto da vizinhança. No dia seguinte, ela pegou as folhas de mandioca que havia colhido em seu quintal, as cozinhou e as amassou com farinha de mandioca. Suas gotas de suor se misturaram, tornando o bolo de mandioca com coco macio, doce e com sabor de coco e queijo. Além disso, ela também fez moqueca de peixe com leite de coco, uma jarra de picles de batata doce e cenoura crocantes, e até uma caixa de paçoca de carne seca que seu neto adorava. A grande cesta de palha estava cheia do amor dela. Na noite anterior à viagem, ela ficou acordada a noite toda. E se a comida estragar, e se algo acontecer no caminho, ela estava inquieta, arrumando a bagagem repetidamente. Enquanto caminhava em direção ao cais na escuridão densa, a luz do farol de Recife desapareceu atrás de suas costas pequenas. Era como o amor inextinguível dela por seu neto. Foi uma jornada longa e árdua. Levou quase 2 dias. Ela pegou um barco de Fernando de Noronha para Recife, depois um ônibus para a rodoviária. Em seguida, pegou outro ônibus
percorrendo mais de 2.000 quilômetros até Brasília. De lá, pegou um ônibus para a Amazônia. No ônibus balançando, ela segurou a comida como se fosse sua própria vida. A paisagem lá fora mudou das ilhas verdes e azuis do sul, passando por cidades movimentadas. E finalmente as perigosas montanhas de pedra pontiagudas da Amazônia, onde a névoa branca cobria os vales. Quando viu a placa Cidade de Manaus, ela inconscientemente pressionou a testa contra a janela e enxugou as lágrimas. Nesta terra fria e estranha, seu neto, mais precioso que sua própria vida, estava dedicando sua juventude. Seu coração estava apertado de orgulho e tristeza. Ao descer na estação de ônibus, um vento frio e cortante penetrou em seu velho vestido de chita. Enquanto esperava um mototáxi para a unidade, ela soprou ar em suas mãos geladas e apertou a cesta de comida. Finalmente, ao chegar ao portão principal do quartel, ela parou e respirou fundo diante da cena imponente. As palavras ordem e progresso, pintadas em vermelho no arco do portão, exalavam uma atmosfera assustadora. O portão de ferro estava fechado, e a cerca de arame farpado afiado acima, como uma parede gigante que separava o mundo civil do militar. Diante do posto de guarda, 2 jovens soldados estavam imóveis, com rifles nos ombros. Ela se aproximou com cuidado, abrindo os lábios rachados pelo frio com dificuldade. Olá! Rapazes, vim visitar o soldado Pedro Lucas. Os soldados olharam para a aparência cansada dela e para a cesta de palha, mas depois disseram em voz educada e suave. Senhora, desculpe, mas hoje é dia de semana e não são permitidas visitas. As visitas só são permitidas nos fins de semana. Naquele instante, o mundo dela desabou. Claramente, seu neto havia escrito a data de hoje na carta. Talvez ela tenha se enganado em algo. A árdua jornada que durou dezenas de horas e a esperança que se desfez em um instante se transformaram em decepção. Suas pernas estavam exaustas. Eu devo ter me enganado em algo. Este corpo velho percorreu todo o caminho desde a ilha distante, dia e noite sem descanso para chegar aqui. Posso apenas ver meu neto por um momento. Ou, pelo menos, por favor, ajudem-me a entregar esta cesta de comida a ele. A voz suplicante dela deixou os jovens soldados desconfortáveis. Enquanto eles se olhavam sem jeito, uma voz gelada ecoou do posto de guarda. Barulho. O que é isso? A guarda não está séria. Um homem saiu da porta, e a atmosfera ao redor imediatamente ficou tensa. Era o Major Ricardo Costa, um oficial bem treinado que havia ascendido rapidamente apenas por sua capacidade e seu rigoroso princípio de disciplina. Sua mandíbula afiada, seu uniforme impecável e suas botas militares polidas, sem um grão de poeira. Tudo isso demonstrava seu caráter quase obsessivo por limpeza, especialmente agora. Ele estava extremamente tenso e irritado por ter tido muitas noites sem dormir para se preparar para a próxima inspeção da região militar. O Major Ricardo olhou para a velha senhora de cima a baixo. Seu olhar não tinha nenhum calor humano, mas era frio como um scanner procurando por erros no sistema. O vestido de chita desbotado, o rosto cansado após a longa viagem e a velha cesta de palha. Aos olhos dele, tudo aquilo era bagunça, quebrando o controle perfeito e a disciplina da unidade. De acordo com o regulamento, as visitas só são permitidas nos fins de semana. A senhora não ouviu. Volte imediatamente. A voz dele não tinha nenhuma emoção. A velha senhora se agarrou à última esperança e implorou novamente. Por favor, senhor, faça-me este favor. Talvez este seja o último desejo desta velha senhora. Naquele momento, da fenda da cesta de palha que ela segurava, o cheiro quente da carne seca com abóbora e do bolo de mandioca com coco se espalhou. O Major Ricardo, que tinha um olfato patologicamente sensível, imediatamente franziu a testa. Para ele, o cheiro forte e oleoso de comida caseira era um símbolo de emoções incontroláveis, preguiça e ineficiência. Era um odor repugnante que nunca deveria existir em seu mundo perfeito. No espaço militar governado por uma disciplina de ferro, imediatamente, o olhar dele ficou gelado. Ele não via mais o olhar suplicante da velha senhora. Seus ouvidos só ouviam as divagações de um intruso que violava os regulamentos e o cheiro repugnante que estava sujando seu espaço sagrado. O último fio de razão em sua cabeça se rompeu. Todos os vestígios de humanidade restantes no rosto do Major Ricardo Costa desapareceram. Seu olhar não estava mais focado na velha senhora, mas na fonte de contaminação que ela segurava. Ele até tapou o nariz e soltou palavras com desprezo e nojo. De onde a senhora trouxe este cheiro de comida estragada para sujar o portão sagrado do quartel? Suma daqui com essa coisa. Cheiro de comida estragada.
Essas palavras cruéis foram como uma faca cravada no coração da senhora Maria. Não era apenas um insulto, mas uma negação completa de suas noites de trabalho árduo, de seu amor, de sua devoção e de sua própria vida. Não é isso. É comida para o meu neto, que é mais precioso do que a minha própria vida. Antes que sua voz trêmula de protesto pudesse terminar, o Major Ricardo avançou como um animal. Ele arrancou a cesta de palha que ela segurava firmemente como sua vida e a jogou no chão com um baque. A cesta pesada caiu no concreto frio e sujo. O nó se desfez, e as caixas de comida dentro voaram, as tampas se abrindo. Naquele instante, todas as cores e aromas do mundo se espalharam, sujando o concreto cinzento. Arroz branco, ainda fumegante, se derramou sobre a poeira. A carne seca com abóbora brilhante rolou, misturada com manchas de óleo escuro. O bolo de mandioca com coco perfumado foi esmagado, deixando manchas pretas feias no chão. A moqueca de peixe bem temperada também se derramou. A senhora Maria sentiu o tempo parar. Ela não conseguia respirar. A cena diante dela não era apenas comida derramada. Ela sentiu como se seu coração tivesse sido arrancado e jogado no chão sujo. Mas a fúria do major não parou. Como um louco, ele começou a pisar impiedosamente com suas pesadas botas militares sobre a comida espalhada no chão. Você se atreve a trazer sobras para cá? Que cheiro ruim. Achou que aqui era um covil de mendigos. Rage. Os sons horríveis rasgaram os tímpanos dela. As botas militares esmagaram o bolo de mandioca com coco encharcado com o suor dela. O bolo macio e perfumado agora estava pisoteado no chão sujo, transformando-se em uma massa preta. Os pedaços de carne seca, cuidadosamente selecionados, se quebraram sob os saltos de suas botas. A carne macia se tornou uma massa misturada com poeira. O arroz branco que ela havia cuidadosamente embalado, com medo de que seu neto passasse fome. Agora desapareceu sem deixar vestígios sob as marcas pretas das botas. Finalmente, lágrimas quentes jorraram como uma cachoeira de seus olhos. Não pode ser. Não. É a comida de Pedro. A comida do meu neto. Ela gritou e caiu de joelhos no chão. Ela estendeu as mãos trêmulas em direção à bagunça de comida. Ela queria salvar mesmo que fosse um pedaço de carne esmagada, um grão de arroz sujo, mas suas mãos não conseguiam alcançar a bagunça miserável. Aquilo não era mais comida, era seu amor quebrado, uma cova para o seu coração dolorido que não conseguia chegar ao seu neto. Os dois jovens soldados de guarda empalideceram, imóveis. Diante da violência terrível e irracional de um oficial contra uma velha senhora civil, eles não podiam fazer nada. Diante da gigantesca muralha de classe, suas jovens consciências tremeram em impotência. Após um tempo pisoteando, o Major Ricardo finalmente parou, ofegante. Ele olhou para a velha senhora sentada no chão, chorando amargamente com um olhar de desprezo. Ainda mais do que olhar para um verme. E desferiu o golpe final. Velha. Ainda não sumiu e está sentada aqui chorando. Limpe essa bagunça e saia da minha vista imediatamente. Se eu vir você novamente, vou prendê-la na prisão militar por invasão ilegal. Dito isso, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Sacudiu os pedaços de comida que grudaram em suas botas no chão e se virou friamente para entrar no posto de guarda, deixando apenas o vento gelado da Amazônia que circulava diante do posto de guarda deserto, junto com o choro da velha senhora. A humilhação, o insulto, a raiva e o remorso para com seu neto se misturaram como se estivessem rasgando seu corpo pequeno. Depois de chorar por um longo tempo, ela de repente tirou um telefone antigo do bolso do casaco. Seus dedos gelados tremiam de humilhação, sem conseguir obedecer. Depois de várias tentativas erradas, ela finalmente pressionou e segurou a tecla número 1. Era o número de seu filho mais confiável e amoroso do mundo. Trinque. Após alguns toques, uma voz grave e autoritária soou do outro lado da linha. Mãe, o que aconteceu? Por que a senhora está ligando a esta hora? Assim que ouviu a voz de seu filho, a última muralha de defesa que ela tentou manter desabou. João Carlos. Meu filho. João Carlos. Meu filho. Ela chamou o nome de seu filho e começou a chorar incontrolavelmente como uma criança. Choro e gritos ininteligíveis. Assim que ouviu aquele som, o rosto do general João Carlos, que estava sentado em seu escritório na sede do Ministério da Defesa em Brasília, ficou frio. A caneta em sua mão deixou cair uma gota de tinta. O filho imediatamente percebeu o desespero e a dor no choro de sua mãe. O fogo gelado da raiva começou a queimar nos olhos do general de 4 estrelas que comandava todo o exército.
No centro da Defesa Nacional do Brasil, no prédio do Estado-Maior, a atmosfera de trabalho era sempre urgente. Na tela de batalha gigante, a situação nas fronteiras e ilhas era atualizada constantemente, e dezenas de oficiais de elite estavam realizando suas tarefas em um ambiente tenso. Na posição central, o general João Carlos estava dirigindo diretamente um exercício de comando e Estado-Maior. O cenário simulado de uma situação de infiltração ilegal na fronteira estava se desenrolando de forma ordenada sob suas ordens. Sua voz era grave e calma, mas continha o peso e a determinação daquele que era responsável pela segurança da nação. Relato da situação da 2ª Região Militar. Bloquear completamente a rota de infiltração da equipe de ataque simulada e neutralizá-la imediatamente. As forças aéreas de prontidão estão prontas para decolar. Lidar com quaisquer provocações adicionais. Justamente quando suas ordens estavam sendo transmitidas, seu telefone pessoal vibrou suavemente. Seu princípio de ferro era não atender a nenhuma ligação enquanto comandava, exceto o número especial de líderes de alto escalão. Mas as 2 palavras mãe que apareceram na tela eram o único nome que poderia desativar qualquer princípio de ferro do mundo. Ele entregou o comando temporariamente ao vice-chefe do Estado-Maior e atendeu com uma expressão um pouco suavizada. Mãe, o que aconteceu? Por que a senhora está ligando a esta hora? No entanto, o que ele ouviu do outro lado da linha não foi a voz gentil que perguntava sobre a saúde de seu filho como de costume. Era um grito, como se seu coração estivesse sendo rasgado. Era o choro inconsolável de sua mãe, como se estivesse derramando toda a tristeza e humilhação do mundo. João Carlos. Meu filho, João Carlos. Meu filho. Imediatamente, o rosto do general João Carlos endureceu como granito. A expressão do estrategista frio que comandava todo o exército desapareceu. Todos os seus nervos estavam focados no choro do outro lado da linha. Sua mãe, que nunca havia demonstrado fraqueza diante dos outros em toda a sua vida. Sua mãe, que engoliu as lágrimas para criar seu neto órfão, após a terrível dor de perder o marido e depois sua única filha. E agora sua mãe estava chorando inconsolavelmente assim. Isso não era normal. Mãe, o que aconteceu? A senhora não está bem em algum lugar. Por favor, diga algo. Sua voz suplicante fez com que todo o barulho na sala de comando parecesse parar. Os generais ao redor prenderam a respiração. O general João Carlos, que eles conheciam, era um homem de ferro, que nunca demonstrava emoções, mas agora, em seu rosto, a profunda preocupação e o medo primordial de um filho eram evidentes. Sua mãe estava sem palavras por causa do choro. Só depois de muito tempo ela conseguiu pronunciar algumas palavras fragmentadas. Visita, Pedro, Amazônia, unidade militar, oficial, comida. Minha comida foi pisoteada, chamada de lixo, velha, lixo, velha. Essas 2 palavras cravaram-se na mente de João Carlos. Algo em sua cabeça pareceu se romper. Ele sabia muito bem o que uma refeição significava para sua mãe. Nos dias de pobreza, ela só comia arroz com molho de peixe, mas a tigela de arroz de seu filho estava sempre cheia. Uma refeição que sua mãe, por causa de seu neto que ela considerava sua vida, havia percorrido uma longa distância para cozinhar com todo o seu coração. E alguém se atreveu a chamar aquela refeição de lixo e pisoteá-la com botas militares. Ousou insultar sua mãe chamando-a de velha. Isso não era apenas um ato de violência, era um insulto à vida, ao amor e a tudo de sua mãe. Uma raiva gelada envolveu seu corpo da cabeça aos pés, mas ele era um soldado. Quanto mais as emoções explodiam, mais sua cabeça precisava estar fria. Ele apagou todas as emoções de sua voz, perguntando em um tom ainda mais frio: Mãe, qual a localização exata daquela unidade? É a divisão na Amazônia. Isso mesmo. E qual a patente e o nome dele? Major Ricardo. Naquele instante, do outro lado da linha, uma voz gritou: Velha, ainda não sumiu e está aqui fazendo uma ligação. Junto com o som de algo quebrando, e então o telefone foi desligado. O silêncio prevaleceu. O general João Carlos ainda segurava o telefone desligado no ouvido, imóvel. Seus olhos agora não eram apenas raiva fria, mas uma fúria que poderia queimar tudo o que ousasse tocar sua mãe. Ele se levantou de sua cadeira. Os generais que estavam relatando a situação do exercício o olharam surpresos, sem entender o que estava acontecendo. João Carlos caminhou em direção à porta e chamou seu oficial de ligação. Sua voz era baixa, mas a intenção assassina contida nela fez toda a sala de comando congelar. Prepare um helicóptero especial imediatamente. Destino: Divisão de Infantaria na Amazônia. Os olhos do oficial de ligação se arregalaram. Senhor,
General. Mas agora estamos no meio de um exercício e há uma reunião importante em breve. Cancele todos os compromissos. Informe ao gabinete que farei uma inspeção surpresa da prontidão de combate das unidades de fronteira. Explicarei pessoalmente ao meu retorno. Suas palavras eram uma ordem absoluta, não permitindo nenhuma pergunta. Ele se virou para a sala de comando e disse: "O exercício de hoje termina aqui. Os comandos militares e corpos de exército devem realizar uma inspeção completa da disciplina de serviço e das relações civis militares dos comandantes das unidades. Relatem em minha mesa antes do amanhecer. Farei uma inspeção surpresa pessoalmente." Dito isso, ele saiu da sala. A próxima ordem foi dada ao oficial de ligação que o seguia. Notifique o comando da aeronáutica para garantir um corredor de voo direto e seguro de Brasília para o espaço aéreo da divisão na Amazônia dentro de 1 hora. Exija que todos os outros voos se mantenham afastados da área para que o helicóptero especial possa voar direto, sem parar. O rosnado de fúria do principal general das Forças Armadas brasileiras havia transcendido as emoções pessoais, tornando-se uma ordem para operar o gigantesco sistema militar da nação e se espalhou por todo o exército. No caminho para o aeroporto, ele tinha apenas um pensamento em mente: "Mãe, por favor, espere um pouco. Este filho ingrato está chegando." Seus passos eram pesados e determinados, como se estivessem sacudindo o chão. A ordem do general foi rápida como um relâmpago. Esse raio se propagou pelo sistema de comando e controle do exército, causando terríveis tremores em todas as unidades ao longo do caminho. O primeiro lugar a ser colocado em alerta foi o comando da aeronáutica. A ordem para o helicóptero especial do Ministério da Defesa decolar urgentemente e controlar todo o espaço aéreo ao longo da rota de voo era uma medida de alta prioridade, equivalente a uma situação de guerra. Todas as telas de radar no centro de controle exibiam uma linha de voo reta e vermelha, que era a rota de voo de emergência de Brasília para a Amazônia. Avisos e instruções exigindo mudanças de rota imediatas eram transmitidos continuamente a todas as aeronaves militares e civis que voavam perto da área. O céu do Brasil havia começado a abrir caminho para apenas uma pessoa. Em seguida, a tempestade atingiu o comando da 2ª Região Militar. A visita de inspeção não anunciada de um general do Ministério da Defesa a uma divisão específica deixou o comandante da região militar pálido. Sem tempo para descobrir o que havia acontecido, ele ligou imediatamente para o comandante da divisão. Sua voz não era apenas urgente, mas quase um grito. "O general João Carlos está vindo de helicóptero direto para a sua divisão. Não pergunte por quê. Eu também não sei. Não ouse perguntar a ele. Apenas prepare-se para que toda a unidade possa ser revirada. Trate a situação com cautela." No destino final, o quartel-general da divisão na Amazônia, tudo se tornou um caos. O comandante da divisão, um coronel, estava em reunião com oficiais do Estado-Maior, mas assim que recebeu a ligação do comandante da região militar, um suor frio escorreu pelas suas costas. "O quê? O general está vindo para a nossa divisão a esta hora, sem aviso prévio." Ele rapidamente vestiu seu uniforme e gritou para o oficial de Estado-Maior de Operações: "Emita imediatamente um alerta de prontidão de combate de nível 1 para toda a unidade. Forças de reação rápida. Acionem todas. Todos os soldados devem imediatamente equipar suas armas pessoais e equipamentos militares e se deslocar para suas posições de tarefa. Substituam todos os guardas do portão por oficiais. Todo o pessoal do quartel-general da divisão deve se reunir no campo de treinamento em 5 minutos." Toda a divisão tremeu como se tivesse sido atingida por uma bomba gigante. No campo de treinamento, os soldados empoeirados que estavam treinando correram apressadamente para o quartel. Os oficiais nos escritórios administrativos jogaram fora os papéis e correram para fora. Ninguém sabia o que estava acontecendo. A única verdade era que um grande general estava vindo e um sentimento de medo extremo pairava sobre toda a unidade, mostrando a gravidade da situação. Enquanto isso, o causador do problema, o Major Ricardo Costa, estava sentado em seu escritório, revisando documentos com uma expressão satisfeita. Ele se sentia orgulhoso por ter acabado de expulsar uma velha irritante que perturbava a disciplina da unidade no portão e restaurado a ordem. Sob seu controle perfeito, a unidade estava perfeitamente preparada para a próxima inspeção. Justamente naquele momento, o barulho e os passos apressados lá fora o fizeram franzir a testa. Quem está correndo no corredor? Quebrando a disciplina militar assim. Quando ele estava prestes a sair para corrigir, a porta de seu escritório se abriu e o comandante do regimento, um tenente-coronel,
Entrou apressado. O rosto do comandante do regimento estava pálido. Major Ricardo, você causou algum problema no portão? Nada de especial. Senhor, uma civil violou os regulamentos de visitação e causou problemas. Então eu a tratei rigorosamente de acordo com os regulamentos. O Major Ricardo respondeu casualmente. O comandante do regimento socou o próprio peito com raiva e gritou. Tratou de acordo com os regulamentos. Você está louco. O general João Carlos está a caminho da nossa unidade. O helicóptero está quase chegando. Ao ouvir isso, o Major Ricardo ainda não havia percebido a gravidade da situação. Pelo contrário, ele pensou que esta era uma oportunidade para demonstrar sua capacidade. Excelente, senhor tenente-coronel. Aproveitando que estou inspecionando rigorosamente a disciplina de guarda no portão. Esta é uma boa oportunidade para o general ver a preparação perfeita da nossa unidade. Justamente naquele momento, o rádio de comunicação do tenente-coronel chiou e a voz desesperada do comandante da divisão ecoou. Aqui é o comandante da divisão. O general disse que não virá ao campo de treinamento do quartel-general, mas sim direto ao portão de guarda do regimento. Droga! Quem é o responsável pelo portão de guarda? Vem aqui agora. A palavra portão de guarda foi como um martelo atingindo o cérebro do Major Ricardo Costa. Seu sangue pareceu congelar. Não pode ser. Não pode ser. Ele tentou balançar a cabeça, mas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em uma imagem terrível. A velha que disse que vinha de uma ilha do sul, o telefonema cortado e a visita repentina do comandante supremo, cujo destino não era outro senão o portão de guarda, onde ele acabara de cometer um crime terrível. O Major Ricardo empalideceu. Suas pernas começaram a tremer. Justamente naquele momento, um som que rasgava o céu ecoou de longe. Uau! 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 Era o som das pás do helicóptero militar. O som ficava cada vez mais alto, como o tambor do inferno batendo no coração do Major Ricardo. Não era mais o som da esperança, era o som da tempestade de aço que se aproximava, anunciando o fim de sua vida militar orgulhosa e cruel. Ele olhou pela janela com os olhos arregalados de horror. Uma enorme aeronave verde-oliva estava pousando no campo de treinamento da unidade, levantando poeira. A tempestade de aço havia caído sobre o campo de treinamento da divisão. O forte vento das hélices do gigantesco helicóptero levantou a poeira seca do campo, agitando violentamente os uniformes e bandeiras do comando da divisão, que já estavam em fila. Desde o comandante da divisão, um coronel, até os oficiais do Estado-Maior, estrelas e listras de patente formavam uma longa fila. Seus rostos estavam tensos de preocupação, fazendo a saudação. Seus corações batiam como tambores. A porta do helicóptero se abriu e o general João Carlos apareceu. Seu uniforme de campanha estava impecável. As 4 estrelas em seu ombro simbolizavam o mais alto posto no exército, e seus olhos frios e profundos pareciam ver através de tudo. A mera presença dele exalava uma autoridade esmagadora que dominava todo o espaço. O oficial de ligação que o seguia não carregava uma pasta volumosa de documentos, mas apenas um pequeno kit de primeiro socorção. O comandante da divisão correu para a frente, saudando com uma voz retumbante. Relato. General, toda a divisão. No entanto, o general João Carlos não respondeu à sua saudação, nem ouviu seu relatório. Ele passou direto pelo comandante da divisão como se ele fosse invisível. Ele também não olhou para os outros comandantes que estavam na fila. Seu olhar estava focado em um único lugar, o posto de guarda da unidade ao longe. O comandante da divisão e os outros comandantes ficaram paralisados no local, com uma expressão misturada de confusão e horror. O fato de um comandante supremo ignorar seu relatório e passar direto era o pior insulto imaginável no exército, e um presságio de um desastre impensável que havia ocorrido. O general João Carlos marchou em direção ao posto de guarda sem precisar de ninguém para guiá-lo. Seus passos eram pesados e cheios de indignação, mas sem qualquer hesitação. Os olhos de todos os soldados o seguiam com terror e reverência. No silêncio que pairava, apenas o som das botas militares do general ressoava no concreto. Ao chegar ao portão de guarda, o general João Carlos parou e uma cena ainda mais patética do que ele imaginara se apresentou diante de seus olhos. No concreto frio, sua mãe, a mulher mais forte do mundo em seus olhos, a senhora Maria da Silva, estava sentada miseravelmente entre a pilha de comida pisoteada, misturada com poeira. Sua mãe parecia uma pessoa sem alma, tremendo enquanto acariciava um bolo de mandioca com coco esmagado. Suas costas, que por toda a vida só se curvaram pelos filhos, nunca se renderam a ninguém neste mundo. Agora pareciam tão pequenas e frágeis. Naquele instante, o coração do general João Carlos se despedaçou. O peso das 4 estrelas,
o cargo no Estado-Maior, a autoridade de comandar todo o exército, tudo se desfez em fumaça. Ele não era mais um general, ele era apenas um filho pecador e dolorido, que enfrentava sua mãe ferida por ter chegado tarde demais. A expressão de granito em seu rosto desapareceu completamente e os cantos de seus olhos estavam vermelhos. Ele passou pelo portão de ferro fechado do posto de guarda, saindo da unidade. Ao comandante da divisão e aos comandantes que pretendiam segui-lo, ele disse em voz baixa, sem se virar: "Ninguém deve me seguir." Aquela única frase deixou todos paralisados. O general João Carlos caminhou cambaleante em direção à sua mãe. Ela não percebeu a chegada de seu filho. Apenas olhava para o chão, atordoada. O filho se postou bem diante de sua mãe, e então algo aconteceu que fez todos os militares presentes arregalarem os olhos de incredulidade. O general João Carlos, um dos generais de mais alta patente das Forças Armadas Brasileiras, sem hesitação, ajoelhou-se diante de sua mãe, a senhora Maria da Silva, no chão de concreto empoeirado e cheio de pedaços de comida suja. Descartando a honra de um militar, a dignidade de um general, ele se ajoelhou diante de sua mãe apenas como um filho. Ele pegou as mãos frias e ásperas de sua mãe, tremendo. "Mãe, eu cheguei." Nesse momento, a velha senhora finalmente levantou a cabeça. Seus olhos sem vida reconheceram o rosto de seu filho, e as lágrimas jorraram como uma barragem rompida. João Carlos: "Meu filho, mãe, me desculpe. Não consegui proteger esta refeição. É a comida de Pedro. Sou tão inútil." O general João Carlos balançou a cabeça, engasgado, e disse: "Não, mãe. A culpa é minha. Este filho ingrato chegou tarde demais. Para que serve ser general? Se nem mesmo minha mãe eu pude proteger. Me desculpe." "Mãe, me desculpe." O filho na posição mais alta do exército se humilhou ao nível mais baixo, segurando as mãos de sua mãe e implorando por perdão. Todos os soldados, dentro e fora do posto de guarda, prenderam a respiração, testemunhando aquela cena. Para eles, foi um choque mais poderoso do que qualquer treinamento ou educação política. Uma lição que jamais esqueceriam em suas vidas. O ato do filho de se ajoelhar diante de sua mãe demonstrou o que um verdadeiro militar deve proteger, e onde a verdadeira lealdade deve ser direcionada. A cena do general de 4 estrelas ajoelhado diante de sua mãe. Aquela imagem, ao mesmo tempo majestosa e trágica, gravou-se profundamente na mente de todos os militares presentes como uma marca indelével. No silêncio, como se o tempo e o espaço tivessem parado, o general João Carlos acariciou suavemente as costas da mão de sua mãe. Quando o filho estava prestes a usar a manga limpa de seu uniforme para limpar a poeira da mão de sua mãe, a velha senhora rapidamente puxou a mão. Ela pensou que não poderia sujar aquele precioso uniforme, mas o filho segurou a mão de sua mãe com mais força. "Mãe, este uniforme, as estrelas em meus ombros, tudo isso não existiria sem suas mãos calejadas. Se este uniforme ficar um pouco sujo, como pode ser tão doloroso quanto a ferida no coração da senhora?" Ele fez um sinal para o oficial de ligação. O oficial rapidamente trouxe um cobertor do helicóptero e o colocou sobre os ombros da velha senhora, e cuidadosamente a ajudou a sentar-se em uma cadeira retirada de um veículo de comando próximo. O general João Carlos pessoalmente serviu água morna para sua mãe. Em seguida, aquele ato não teve hesitação ou falsidade. Não era uma demonstração de autoridade de um general, mas o instinto de um filho consolando sua mãe ferida. Quando sua mãe se acalmou um pouco, o general João Carlos se levantou e, assim que ele se virou, encarando os oficiais de comando e o major Ricardo Costa, que estava parado como uma estátua de medo. O calor de um filho em seu rosto desapareceu como uma mentira, substituído pelo rosto frio do comandante supremo, que liderava todo o exército. Seus olhos eram mais frios do que o inverno na Amazônia, e a aura que emanava dele fez o ar de toda a unidade congelar. Ele não disse uma palavra, apenas olhou para a pilha de comida pisoteada no chão. Então ele se abaixou lentamente e pegou um pedaço de bolo de mandioca com coco esmagado pela poeira e pelas marcas de botas. O que ele segurava em suas mãos não era mais comida. Era a prova repugnante da arrogância de um oficial, um símbolo do crime imperdoável que o exército havia cometido contra o povo. Segurando-o em suas mãos, ele disse em voz baixa, mas alta o suficiente para que todos no posto de guarda pudessem ouvir. Major Ricardo Costa. "Venha para a frente." Sua voz era baixa, mas o peso dela era como um trovão. Os ombros do Major Ricardo Costa, que se escondia atrás do comandante do regimento e do comandante da divisão, tremeram incontrolavelmente. Não havia escapatória. Ele deu um passo após o outro, pesado como um condenado sendo levado para o patíbulo. Finalmente,
quando se postou diante do general João Carlos. Ele não ousou levantar a cabeça, apenas olhou para o chão. Em seus olhos, havia apenas as botas militares do general, e debaixo delas estavam os restos da refeição que ele acabara de pisotear sem piedade. O general João Carlos estendeu o pedaço de bolo em sua mão diante dele. O que você vê aqui? Ricardo Costa não conseguiu dizer uma palavra. O que ele poderia dizer? Responda-me. Me desculpe. Responda à minha pergunta. O que você vê aqui? Sob a pressão na voz do general, o major Ricardo Costa quase chorou. Respondendo com dificuldade, é bolo de mandioca. Não. A voz do general João Carlos era afiada como uma faca, cortando suas palavras. Isto não é bolo de mandioca. Isto é o povo brasileiro que jurei proteger com a minha vida. Isto é o amor de uma mãe que por toda a vida trabalhou curvada pelos filhos e que, por amar o neto, não hesitou em percorrer milhares de quilômetros para trazer. Isto é o coração de alguém que ficou acordado a noite toda para preparar, preocupada que o filho, que estava lutando na fronteira fria, passasse fome. E este é o coração do povo que os soldados deste país devem proteger com suas vidas. Ele deu mais um passo, Ricardo Costa. Assustado, tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. E você o pisoteou. Você, em nome dos princípios e regulamentos que você idolatra. Usou o salto de sua bota militar para pisotear a coisa mais sagrada que um soldado deve valorizar. Quais são seus princípios? Estar acima do povo. Qual é a disciplina militar que você estabeleceu? É cravar uma faca no coração de uma mãe que visita seu filho faminto. A voz do general João Carlos aumentou gradualmente. Aquela fúria não era apenas uma emoção pessoal. Era uma profunda repreensão de um comandante que representava todo o exército a um subordinado que havia esquecido suas raízes. Este uniforme militar é feito pelo povo. Apenas aqueles que estão dispostos a sacrificar suas vidas para proteger a vida e a propriedade do povo são dignos de usá-lo. E você, usando este uniforme, ameaça o povo. Insulta uma mãe, chamando sua refeição de lixo. O posto em meu ombro é um símbolo que a nação me confiou, acreditando em sua lealdade, e você o usa como uma arma para oprimir o povo. O general João Carlos olhou diretamente nos olhos de Ricardo Costa e continuou. Seus olhos pareciam penetrar até a alma dele. Você também tem uma mãe. Não tem... Sua mãe, depois de enviar seu precioso filho para o exército, deve estar preocupada se seu filho está comendo o suficiente, dormindo bem. Se sua mãe trouxesse comida para visitá-lo e outro oficial chamasse isso de lixo e o pisoteasse assim, chamasse sua mãe de velha e a expulsasse, como você se sentiria? Aquela última pergunta fez Ricardo Costa desabar. A imagem de sua mãe em casa passou por sua mente. Imediatamente, ele percebeu dolorosamente o crime que havia cometido. Ele não conseguia mais suportar e caiu de joelhos no chão. Senhor, General, cometi um crime capital. Eu estava errado. Por favor, por favor. Perdoe-me. Ele chorou e bateu a cabeça no chão. Mas os olhos do general João Carlos não vacilaram. Perdão. O perdão não é decidido por mim. A quem você deve pedir perdão não sou eu. E você não tem o direito de pedir perdão à minha mãe. Você pagará pelo crime que cometeu. De acordo com a disciplina militar que ele um dia venerou, a declaração do general foi como uma sentença de morte. Ricardo Costa não ousou levantar a cabeça. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Seu mundo orgulhoso havia se despedaçado, tornando-se sujo e patético como a comida que ele havia pisoteado. Um silêncio gelado pairou sobre o posto de guarda. O major Ricardo Costa estava ajoelhado como um criminoso, com a cabeça baixa, enquanto todos os outros soldados prendiam a respiração, esperando as próximas palavras do general. O general não olhou mais para Ricardo Costa. Ele o ignorou como se fosse uma pedra à beira da estrada e se virou para o comandante da divisão. Comandante da divisão. Sim, senhor. General. O comandante da divisão correu apressado. Curvando-se, chame o soldado Pedro Lucas desta unidade imediatamente. Soldado Pedro Lucas. Quando aquele nome ecoou, toda a unidade se agitou novamente. O comandante da divisão, e ninguém mais havia ouvido aquele nome estranho, mas um general havia chamado seu nome diretamente. O comandante da divisão imediatamente gritou para o oficial político ao lado dele. O que você está fazendo aí parado? Encontre o soldado Pedro Lucas imediatamente. Se ele não estiver diante de mim em 5 minutos, vocês verão. A ordem foi transmitida imediatamente. Os oficiais correram, gritando nos rádios como loucos. E toda a unidade iniciou uma busca urgente por um soldado chamado Pedro Lucas. Naquele momento,
O soldado Pedro Lucas estava limpando armas com seus companheiros em um depósito nos fundos do quartel. Ele estava confuso com o alarme repentino, mas pensando que não tinha nada a ver com ele. Continuou em silêncio realizando sua tarefa. Ele pensou em sua avó, que havia prometido visitá-lo um dia, e sorriu. Será que ela já está a caminho? Sinto tanta falta da carne seca dela. Justamente naquele momento, a porta do depósito foi aberta abruptamente. O oficial político da companhia, com o rosto pálido, entrou ofegante. Pedro Lucas. Soldado Pedro Lucas. Onde está? Pedro se levantou assustado, pensando que havia cometido um grande erro. Relato. Aqui estou eu, companheiro. Siga-me imediatamente, rápido. O oficial político não teve tempo de explicar. Pegou a mão de Pedro e começou a correr como um louco. Sendo puxado sem entender o que estava acontecendo, a mente de Pedro estava cheia de suposições assustadoras. O que eu fiz de errado? Ou algo aconteceu em casa? Vovó. Quando eles finalmente chegaram, sem fôlego, ao portão principal da unidade, Pedro não conseguia acreditar na cena diante dele. Muitos oficiais de alta patente, um helicóptero enorme e, no centro, sua avó, sentada atordoada, envolta em um cobertor, e ao lado dela, um general com 4 estrelas em seus ombros, um rosto familiar e estranho ao mesmo tempo. Os olhos de Pedro rapidamente se voltaram para o chão, e ele prendeu a respiração. No concreto, havia uma pilha de comida pisoteada e espalhada de forma lamentável. Ele imediatamente reconheceu que eram os pratos que ele havia sonhado. Pratos que continham o sabor de sua avó. Ao entender a situação, o sangue de Pedro ferveu. A raiva e a tristeza se misturaram, embaçando sua visão. Vovó. Ele esqueceu tudo e correu para perto dela. A avó, ouvindo a voz do neto, levantou a cabeça e o abraçou com os olhos marejados. Pedro, meu neto, a vovó sente muito. Não consegui proteger esta refeição. Não. Vovó, o que está acontecendo? Quem fez isso com a minha avó? Pedro gritou e olhou ao redor. Naquele momento, o general João Carlos, que estava ao lado, gentilmente colocou a mão no ombro dele. Pedro então olhou de perto para o general, um rosto familiar, seu tio, que lhe dava dinheiro nos feriados. A pessoa que estava sempre tão ocupada que era difícil de encontrar, mas que sempre foi um pilar de apoio. Tio João Carlos, isso mesmo. Pedro, sou eu, cheguei tarde demais. Me desculpe, meu sobrinho. O general João Carlos consolou seu sobrinho por um momento e então se abaixou novamente. Ele pegou um pedaço de carne seca que estava relativamente intacto entre a pilha de comida pisoteada. Então, ele tirou seu lenço limpo, limpando cuidadosamente a camada de poeira que grudava na carne. Ele colocou o pedaço de carne na mão de Pedro e disse: Sua voz não era mais a voz do general repreendendo o Major Ricardo, mas a voz de um tio caloroso e triste. Coma, Pedro. Sua avó assegurou em seu coração desde a ilha distante. Até aqui. Apenas para você comer. Isso contém um amor que você nunca poderá retribuir em toda a sua vida. Sim. Pedro pegou o pedaço de carne, tremendo, e lentamente o levou à boca. Assim que o pedaço de carne tocou seus lábios, as lágrimas que ele havia contido por tanto tempo jorraram como uma cachoeira. O sabor doce e salgado familiar, o sabor de sua avó ainda estava lá, misturado com o amargor da poeira e o salgado das lágrimas. Era a refeição mais deliciosa do mundo, mas também a mais triste do mundo. Buá. Buá. Vovô. Vovô. Pedro chorou inconsolavelmente como uma criança. Aquele choro não era apenas um ato de comer, mas uma empatia pela dor de sua avó, uma humilhação pelo amor pisoteado, uma raiva pelo mundo cruel. O choro dele rasgou o coração de todos os presentes. Os jovens soldados pensaram em suas mães, em suas avós, e secretamente enxugaram as lágrimas. Nos rostos rígidos dos oficiais também apareceu uma expressão de tristeza. O choro humilhado de um soldado provou a crueldade da violência que o major havia causado de forma mais dolorosa e clara do que quaisquer palavras. Foi a festa mais triste do mundo. Quando o choro do soldado Pedro Lucas diminuiu gradualmente, a atmosfera diante do posto de guarda ficou tensa novamente. O general João Carlos acariciou as costas de seu sobrinho para consolá-lo e então se virou com uma expressão gelada, olhando para Ricardo Costa, que estava ajoelhado. Agora era a hora do julgamento. Assim que seu olhar o alcançou, Ricardo Costa sentiu uma dor como se todo o seu corpo estivesse sendo dilacerado. Ele já havia desistido de implorar por perdão. Ele era apenas um condenado esperando seu destino. O general João Carlos não falou mais diretamente com Ricardo Costa. Era um sinal tácito de que ele não o reconhecia mais como um oficial, um interlocutor. Ele se virou para o comandante da divisão e declarou: Comandante da divisão. Sim, senhor. General.
O comandante da divisão correu apressado, curvando-se. Vou pessoalmente declarar os crimes deste homem. Primeiro, o crime de arrogância e burocracia, esquecendo a natureza do exército que vem do povo. Segundo, o crime de ingratidão, abandonando o princípio humano de respeitar os mais velhos. Terceiro, o crime de deslealdade, prejudicando as relações civis militares, manchando a imagem do exército brasileiro. Sua voz ecoou palavra por palavra, como se estivesse cravando os crimes de Ricardo Costa. Portanto, eu ordeno o seguinte: o comandante da divisão deve imediatamente emitir uma decisão de suspensão do Major Ricardo Costa e detê-lo na cela disciplinar militar. O Departamento de Investigação Criminal do Ministério da Defesa assumirá o caso e as acusações aplicadas serão abuso de cargo e poder, lesão corporal dolosa e o crime adicional de grave dano à reputação do Exército. Monitorarei pessoalmente este caso. Lembrem-se, não haverá qualquer interferência, nem qualquer clemência que prejudique gravemente a reputação do Exército. Aquela acusação era a vontade do general, mostrando a gravidade com que ele via o incidente. O comandante da divisão estremeceu, respondendo tremulamente: cumprirei rigorosamente. Mas o julgamento do general não parou por aí. O tratamento administrativo e judicial era apenas um procedimento. É claro que ele queria aplicar a Ricardo Costa uma punição final, uma punição que o assombraria por toda a vida e destruiria sua alma. O general João Carlos caminhou até Ricardo Costa e então se agachou ao nível dos olhos dele. Ricardo Costa. Assustado, tentou desviar o olhar, mas os olhos do general o prenderam. O general sussurrou em voz baixa: mas a mais cruel do mundo, Ricardo Costa, você teve a ilusão de que o uniforme que você usa, o posto em seus ombros, o transformou em uma pessoa com poder. Eles não são seus. O partido, o Estado e o povo apenas os confiaram temporariamente a você, mas você não conseguiu mantê-los. Não, você os sujou com suas próprias mãos. Então, agora, não deveria devolvê-los. O general se levantou e deu uma ordem em voz que todos os presentes puderam ouvir. Uma ordem terrível. Major Ricardo Costa: remova suas insígnias de posto com suas próprias mãos. Assim que a ordem foi dada, os olhos de Ricardo Costa se desabaram completamente em desespero. Apenas isso não. Ele gritou em seu coração, mas seu corpo obedeceu à ordem. Para um oficial, o ato de remover suas próprias insígnias de posto era uma humilhação como a morte, uma negação de sua honra, orgulho e de toda a sua vida militar. Diante de centenas de soldados, Ricardo Costa enfrentou um período como o inferno. Ele levou as mãos trêmulas aos ombros. A sensação fria do metal das insígnias de major tocou a ponta de seus dedos. O que antes fora seu orgulho e vaidade, agora estava quente como ferro em brasa. Rasgue. O som das insígnias sendo retiradas das abas do colarinho, das dragonas, soou dolorosamente como se sua própria carne estivesse sendo dilacerada. Finalmente, as insígnias de boné. Alguns pedaços de metal em suas mãos eram os restos de sua vida militar em colapso. O general João Carlos deu a última ordem: jogue-os no chão, bem no lugar onde você pisoteou. Ricardo Costa olhou para as insígnias em suas mãos com os olhos vazios. Então ele lentamente abriu a mão. Clank! As insígnias de major caíram no concreto frio, sobre a poeira e os pedaços de comida, sobre os restos do amor pisoteado. A estrela que antes brilhava agora rolava sem vida. Uma estrela havia caído. O orgulho e a honra de um oficial arrogante. Sua alma havia sido executada publicamente. Após aquela cena, o general João Carlos se virou completamente. 2 guardas militares se aproximaram e arrastaram Ricardo Costa. Você perdeu toda a sua alma. Ele não resistiu. Ele não era mais um major. Ele era apenas um criminoso. Depois que a estrela de um major caiu na poeira e seu corpo vazio foi arrastado pela polícia do exército, um silêncio pesado e estranho pairou sobre o portão de guarda da divisão. Era o silêncio que restou depois que a tempestade havia varrido tudo. As insígnias de major rolaram no chão como uma cicatriz indelével, provando que o que acabara de acontecer não era um sonho. Todos os olhares se voltaram novamente para o general João Carlos. Como ele terminaria esta história agora? Todos prenderam a respiração. O general João Carlos não olhou mais para a cena desastrosa. Ele se virou para sua mãe e seu sobrinho e, naquele instante, o rastro de um militar em seu rosto desapareceu novamente. Restou apenas a imagem de um filho, um tio preocupado com a família. Ele abraçou os ombros de sua mãe e disse suavemente: Mãe, tudo acabou, a senhora pode se levantar.
Por favor, neste lugar frio, a senhora vai ficar doente se ficar muito tempo. Ele e seu sobrinho Pedro ajudaram sua mãe a se levantar da cadeira. Então ele se virou para o comandante da divisão, que esperava atrás, e ordenou em voz baixa, mas com uma autoridade irresistível, comandante da divisão. Sim, senhor. General? O comandante da divisão pareceu um pouco confuso, mas ele respondeu claramente e fez um sinal para o piloto do helicóptero. O general João Carlos continuou. E emita uma decisão para o soldado Pedro Lucas ter uma licença especial. O período de licença será por tempo indeterminado até nova ordem minha. Assumirei pessoalmente a responsabilidade por quaisquer problemas que surjam durante o período de licença. Licença por tempo indeterminado. Ao ouvir isso, não apenas Pedro, mas todos os soldados ao redor arregalaram os olhos de surpresa. Era uma ordem sem precedentes no exército. Não era apenas uma recompensa, mas também a vontade do comandante supremo de que não houvesse limite de tempo para curar as feridas que a família havia sofrido neste incidente. E era a profunda preocupação de um tio por seu sobrinho e sua irmã, antes de embarcar no helicóptero. O general João Carlos parou por um momento e se virou para encarar todos os soldados e comandantes reunidos ali. Para onde seu olhar se dirigia, todos inconscientemente endireitavam a postura e ficavam em atenção. Todos vocês, por favor, me escutem. Sua voz era mais como uma instrução gentil do que um discurso. Hoje, neste lugar, testemunhamos uma das imagens mais vergonhosas do exército. Pergunto a todos vocês, por que aquela estrela caiu? Simplesmente por causa do caráter de um oficial arrogante? Não. Ele fez uma pequena pausa e apontou para os restos de comida no chão. Ali está a resposta. Apenas por usarmos uniformes militares e carregarmos armas. Houve um momento em que tivemos a ilusão de que estávamos acima das pessoas que fizeram essas coisas. Esquecemos que nossa força vem do sacrifício e do apoio do povo. A verdadeira força de um militar não vem de um posto mais alto ou de armas melhores. Ela vem da confiança e do amor do povo. Somente quando protegemos o coração de uma mãe que se preocupa com seu filho em serviço, cozinhando refeições quentes como esta. Nosso exército será verdadeiramente um exército do povo, pelo povo, para o povo. Seus olhos se voltaram para os jovens soldados. As refeições que vocês comem todos os dias, os uniformes militares que vocês usam, tudo isso é o suor e o trabalho do povo. Nunca considerem isso como garantido. Assim que nossas armas não apontarem para o inimigo, mas se voltarem contra o povo, perderemos nossa razão de existir. A verdadeira força não é pisar nos fracos, mas estar disposto a se curvar ao lado deles, enxugar suas lágrimas, assim como hoje me ajoelhei diante de minha mãe. Espero que todos vocês se tornem verdadeiros militares, que sejam humildes diante do povo. Suas palavras se tornaram uma lição viva que se gravou nos corações de todos. Hoje, o que caiu foi a estrela de um major, mas se esquecermos essa lição, da próxima vez pode ser a estrela de um comandante de divisão, de um general, ou até mesmo a minha estrela. Lembrem-se bem, nosso verdadeiro comandante é o povo. Dito isso, ele levou sua mãe e seu sobrinho para o helicóptero. O helicóptero criou um grande fluxo de ar e subiu ao céu. Os soldados restantes no campo de treinamento saudaram o helicóptero que se afastava. Não foi uma saudação obrigatória a um superior. Foi um respeito sincero por um filho, um comandante que lhes mostrou qual era o caminho de um verdadeiro militar. Na cela fria, Ricardo Costa olhava para o teto escuro com os olhos vazios. A cela disciplinar militar era um espaço frio e desumano, muito diferente da ordem perfeita que ele havia buscado. Sob a luz fraca, ele pensava incessantemente nas últimas horas e em toda a sua vida passada. Em sua mente ecoavam as palavras do general. Chamasse sua mãe de velha e a expulsasse. Como você se sentiria? Aquelas palavras foram como um martelo gigante que quebrou a porta de seu coração que estava fechada. Ele pensou em sua mãe, que, por toda a vida, só soube cultivar a terra em sua cidade natal. Ele também havia sentido inveja dos amigos que eram visitados por suas mães que traziam comida. Porque ele havia esquecido uma verdade tão simples, seus princípios, regulamentos, seu perfeccionismo. Na verdade, não eram uma manifestação de força, era um mecanismo de defesa para esconder suas fraquezas e feridas da infância. Era uma armadura para proteger seu frágil orgulho. Ele percebeu que hoje havia inconscientemente recriado a imagem do pai abusivo que ele tanto detestava. Finalmente, ele não conseguiu superar seu pai e se tornou um monstro idêntico à sombra dele. Ele pensou nas insígnias de posto que ele havia removido com suas próprias mãos.
Somente quando elas caíram no chão, ele percebeu que havia se tornado um inútil, sem uniforme militar e insígnias de posto. Ele era apenas um homem arrogante e covarde. As lágrimas escorreram, lágrimas de arrependimento e autoaversão. Ele sabia que sua vida militar havia terminado, mas talvez o tempo naquela cela fria fosse sua última chance de renascer. Não como o oficial Ricardo Costa, mas como o ser humano Ricardo Costa. Aquele caminho seria muito longo e doloroso. Agora ele tinha que abandonar tudo e enfrentar completamente seus crimes. Alguns dias depois, em uma casa tranquila nos arredores de Brasília, o local de descanso que o general João Carlos havia preparado para sua mãe. Na cozinha cheia de luz solar quente, a senhora Maria novamente usava seu avental. A ferida daquele dia ainda não havia cicatrizado completamente, mas ela estava cozinhando novamente. Ao lado do soldado Pedro Lucas, que estava em licença por tempo indeterminado, ajudando-a desajeitadamente a colher vegetais. Vovó, colocar esta quantidade de sal é suficiente? Não é. Oh, meu Deus, este menino vai ficar salgado agora. Não é assim que se faz. Nos rostos da avó e do neto havia um sorriso gentil. A mesa de jantar deles não tinha mais tristeza ou humilhação. A felicidade simples, mas por isso ainda mais preciosa, enchia aquele espaço. Naquele momento, o general João Carlos, em roupas civis, entrou silenciosamente na cozinha. Sem uniforme militar, ele não era mais o general imponente, mas um filho simples e gentil. Ele não disse uma palavra, apenas olhou para as costas de sua mãe cozinhando e a imagem de seu sobrinho rindo ao lado dela. A velha senhora percebeu que seu filho havia chegado, pegou um pedaço de vegetais cozidos no vapor e mergulhados em molho de pimenta e os colocou na boca dele. João Carlos, experimente. O general João Carlos comeu o pedaço de vegetais que sua mãe lhe deu, embora fosse um prato simples. Para ele tinha um sabor mais profundo e quente do que qualquer iguaria do mundo. Ele olhou para a paisagem fora da janela, o que ele havia dedicado sua vida inteira para proteger. O Brasil não eram as grandes construções ou as cidades luxuosas, mas sim esta cena. Um momento simples e pacífico onde a família amorosa se reunia, compartilhando uma refeição quente. O amor puro e grandioso de uma mãe havia derrubado o poder arrogante e reerguido um coração pisoteado. E nesse processo, todos aprenderam que a verdadeira força não é governar alguém, mas estar disposto a servir. A verdadeira honra não está na posição mais alta, mas no lugar mais próximo do povo. Sob a luz do sol quente, os três novamente comeram juntos. Foi a refeição mais normal e também a mais grandiosa do mundo. Uma refeição para um novo começo, onde tudo havia retornado ao seu devido lugar.